A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. O pastor João Batista está aqui rouco, mas está melhorando. Estava vindo um resquício de voz e já saindo ali. Amém? Irmãos, vamos para a palavra do Senhor que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. A epígrafe do texto aqui, ou o título aqui do texto diz: o perigo da negligência. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Amém? Todos encontraram? Diz o texto assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Pode tomar assento, irmãos. Se você quiser continuar com a sua Bíblia aí, não tem problema. Seja um bereano. Acompanhe, os versículos bíblicos que será ministrado nessa noite. Amém? Aleluia. Irmãos, sem delongas, o escritor aos Hebreus, essa carta que não tem um autor, não tem um nome para esta epístola, mas o fato é que ela é a palavra de Deus. Deus, através da vida deste apóstolo, escreveu esta epístola para os judeus que haviam se convertido ao Evangelho, a Jesus Cristo. E no capítulo 2 aqui, nós lemos que ele diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para nós entendermos um pouquinho, irmãos, quando ele diz por esta razão, nós precisamos voltar um pouquinho antes do capítulo 1, porque ele está dando sequência ao texto. E no capítulo 1, verso 1, ele começa escrevendo assim: havendo Deus falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou muito mais excelente nome do que eles. E aí ele vai falar dos anjos, que Jesus é maior do que os anjos, coroado de glória. Irmãos, e o escritor, ele fala assim, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. Irmãos, Deus tem falado com o homem desde a antiguidade. Deus tem falado com o ser humano desde o momento que o ser humano ele sai, ele perde a salvação, a vida eterna, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e Deus os tira do jardim do Éden. Eles perdem o direito que eles tinham na presença de Deus, e a morte passa a reinar a partir daquele momento.
Por isso importa que nos apeguemos com afinco, irmãos, as verdades que nós temos ouvido. A palavra aqui apegar quer dizer segurar, agarrar. E a palavra atentar quer dizer reparar, observar e prestar atenção, refletir. Então, quais as verdades que nós temos ouvido, irmãos? As verdades que nós temos ouvido é a palavra de Deus, é o evangelho que foi anunciado, irmãos. A palavra de Deus é que nós temos ouvido, é a palavra de Deus que é a verdade absoluta. Jesus, quando está orando lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal, ele diz assim, que Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então importa, irmão, que nos apeguemos às verdades que nós temos ouvidos. Importa que nos apeguemos à palavra de Deus, para não seguirmos a roda de todo vento de doutrina, a qualquer coisa que a gente ouve, a qualquer coisa que a gente vê na televisão, na internet. Importa que nos apeguemos às verdades da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, a verdade das Escrituras, daquilo que Deus falou desde a antiguidade e tem nos falado até o dia de hoje. Importa que nos apeguemos, importa que ouçamos, irmãos, quando Jesus dá as revelações ao apóstolo João, nas cartas para as igrejas do Apocalipse, ele diz que tem que se ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus, irmãos, para as verdades da palavra de Deus, as verdades que nós temos ouvido da palavra de Deus, a palavra que liberta o nosso ser, a palavra que gera vida em nós, a palavra que é fiel, porque Jesus disse que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. Ela é a verdade absoluta, e é nela que devemos estar firmes. Nós temos ouvido rumores de crise, rumores de tantas coisas, e eu me lembro dessa palavra até os dias de hoje, porque até o irmão César, um dia que leu essa palavra num culto, talvez ele não se lembre, mas eu me lembro, que está no Salmo 112, versículo 7, que diz que o justo não se atemoriza de más notícias, mas o seu coração é firme e confiante no Senhor. É não se atemorizar, irmãos. Temos ouvido, mas devemos estar firmes com o Senhor, firmes na palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o escritor ele continua, irmãos, dizendo assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Que palavra é essa que foi falada por meio de anjos? Do que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que palavra é essa que ele está falando? Para entender isso, se você quiser abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 19, diz assim: qual pois a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Achou aí Gálatas 3,19? Atos capítulo 7, versículo 38. É este Moisés que esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. Ainda Atos capítulo 7, versículo 53, diz assim: vós que recebestes a lei, olha do que ele está falando, vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e
morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, lhes alvoreceu em Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então o escritor aos Hebreus, ele está falando da lei que o povo recebeu quando saiu da terra do Egito. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo dos mandamentos que Deus deu para aquele povo quando eles saíram do Egito. A lei, os mandamentos, os preceitos de Deus. Mas ele diz que toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Ou seja, a lei foi dada para o povo, os mandamentos foram dados para aquela geração, mas eles infelizmente não obedeceram. Nós sabemos que a maioria pereceu no deserto, não chegou em Canaã, somente a geração dos 20 anos. Moisés não entrou, somente Caleb e Josué. Deus deu a lei para o povo, mas o povo desobedeceu. Deus prescreveu mandamentos, preceitos para aquela geração, para aquele povo que saiu da terra do Egito, para que eles fossem uma nação distinta de todos os povos da terra. Mas eles desobedeceram a Deus, e eles receberam um justo castigo. E nós vamos ver alguns exemplos desse castigo, irmãos, dessa desobediência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupa, não é uma palavra dura para a tua vida, não, mas é uma palavra para nós refletirmos na nossa vida. Saber que no passado Deus foi justo, porque Deus é um Deus justo. Hoje em dia se prega que Deus é amor, mas é justiça também. Tem um louvor que diz isso. Então Deus age com amor, Deus trabalha com o homem com amor, com misericórdia, com graça, mas Deus vai operar o juízo dele. Deus é justiça. A base do trono de Deus é justiça. Então nós não podemos, irmãos, brincar com a nossa salvação, brincar com a graça de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá, abre sua Bíblia em Números capítulo 15, versículo 30. Nós vamos ver alguns exemplos dessa desobediência. E o que acarretou essa desobediência? O que aconteceu com eles? Porque ele diz que toda desobediência e transgressão recebeu o justo castigo. Números capítulo 15, versículo 30 diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou os seus mandamentos. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Ezequiel escrevendo, ele fala assim, Ezequiel capítulo 18, versículo 4: a alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, a lei de Deus, ela é rígida, a lei de Deus, ela é severa. A lei de Deus, não havia meio termo. Nós conhecemos os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ama o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Deus deu leis, Deus deu mandamentos, Deus deu preceitos para o povo. Agora, irmãos, Números capítulo 15 mesmo, aí, onde vocês estão abertos aí? O 32. Olha o que aconteceu com esse homem. Números 15, 32. O povo estava no deserto.
E tinha um homem ali apanhando lenha. Era dia de sábado. E o sábado não podia ser violado, era descanso. Não se podia fazer nenhuma obra. Tanto que o maná caía na sexta, para a sexta e para o sábado, para que no sábado ninguém fizesse nada. Era descanso do Senhor. E aí a Bíblia diz que eles estavam ali no deserto e viram um homem apanhando lenha para fazer fogo. Eles viram aquele homem apanhando lenha, pegaram aquele homem e levaram para Moisés. Prenderam aquele homem e deixaram ele preso. No outro dia Deus disse assim para Moisés: tira esse homem que pecou para fora do arraial, apedreja-o até a morte. Está ali, pode ler aí. Vamos ler. É que eu quero adiantar, irmãos, porque nós temos que servir a ceia ainda. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que ele devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Não foi Moisés que mandou matar o homem, foi Deus que mandou. Por quê? Porque a lei deveria ser cumprida. Levíticos capítulo 24, versículo 10. Levíticos 24, 10. Aleluia. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, a qual era de um egípcio, filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que eles fizessem declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Era lei, irmãos. Não tinha meio termo. Aquela passagem que nós vemos de Jesus em João, quando aquela mulher pecadora que foi pega em adultério, Jesus está escrevendo ali no chão, e aqueles homens chegam com pedras para matar aquela mulher apedrejada, porque a lei dizia. Só que na verdade a lei dizia que o mundo também deve descer. Jesus chega para aqueles homens e fala: aquele que não tiver pedra, que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Todos eram pecadores. Então a lei é severa, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio, irmãos, capítulo 7, versículo 25, diz assim, as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlace neles, pois serão abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo o detestarás, e de todo a abominarás, pois é anátema. Alguém lembra da passagem de Acã? Alguém já leu Josué? Que eles vão, destrói a cidade de Jericó, e Acã, irmãos, viu uma capa babilônica, ouro e prata. Ele cobiçou e pegou para ele, levou e escondeu dentro da sua tenda. Aí o povo de Israel vai combater contra Ai e perde a batalha. Josué se prostra a tarde inteira na arca, diante da arca. Deus fala para Josué: tem anátema no vosso meio. No outros dias eles convocam todas as tribos. Então chega-se a Acã. Acã pegou e cobiçou aquilo que era amaldiçoado por Deus. E o que aconteceu, irmãos? Levaram ele no vale de Jacó, apedrejaram eles e mataram todos eles.
Porque toda transgressão, toda desobediência recebeu justo castigo. Deus é claro quando diz: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não se curvarás diante dela. Moisés está no Monte Sinai, o povo está lá embaixo. O povo chega para Arão e fala: Arão, faz uns deuses que vá diante de nós, porque esse Moisés aí. Convenceram Arão, tiraram os brincos, o ouro que eles tinham, fizeram um bezerro e começaram a adorar o bezerro de ouro. Moisés está no monte com Deus. Deus diz para Moisés: Moisés, desce. Aí é interessante que Deus fala para Moisés: Moisés, desce porque o teu povo pecou. Desce porque o teu povo, Moisés, o teu povo. Moisés desce, irmãos, e o povo estava fazendo aquela algazarra. Ali não era só uma adoração, simples adoração, não. Ali tinha bebedeira, tinha de tudo que não presta naquele meio. E eles estavam adorando o bezerro de ouro. Moisés chega e diz: quem está comigo? A tribo de Levi se levanta, pegam espadas, e naquele dia caiu 3.000 homens a fio da espada. Porque Deus é justo, e aquilo que Deus determina, aquilo que Deus diz, tem que ser cumprido. É a justiça de Deus, irmãos. É a justiça. Então toda transgressão recebeu o justo castigo, sem falar nas outras coisas, sem falar na murmuração do povo no deserto. E o povo murmurava, Deus mandava fogo, consumia. Datã, Corá e Abiú se rebelaram contra Moisés, recebeu o justo castigo, a terra abriu e engoliu eles. Castigo de Deus, justiça de Deus, por causa da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, eu tenho uma boa notícia para você. A gente fala de justiça, daquilo que Deus faz, porque Deus é justo. Mas na sua justiça, Ele enviou o seu Filho, para que Ele seja justo e justificador daqueles que creem nele. Aleluia! Para que eu e você não perecêssemos como pereceram o povo no deserto. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, trazendo salvação, trazendo perdão de pecados, trazendo reconciliação para mim e para a tua vida. Deus enviou o seu Filho para que a ira dele não caísse sobre a sua vida, mas caiu sobre a vida do Filho dele na cruz do Calvário. Porque Jesus sofreu a ira de Deus por causa de mim, por causa de você. Jesus sofreu a ira do Todo-Poderoso, a ira do seu Pai, para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite ouvindo a sua palavra, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 e versículo 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, que com efeito condenou na carne o pecado. Deus enviou Jesus, irmãos. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei, abolir a lei, tirar a lei. Eu não vim fazer isso. Eu não vim abrogar, mas eu vim para cumprir a lei. E se você está na presença do Senhor hoje, é porque Jesus cumpriu toda a lei. Se você está na presença do Senhor hoje, é porque Jesus cumpriu tudo que a lei determinava que se deveria cumprir. Porque nenhum homem havia cumprido, mas Ele foi perfeito em todas as coisas. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
maldição Ele próprio em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus se fez maldição por mim e por você. Jesus se fez maldição por nós. Isso é motivo de você se alegrar. Isso é motivo de você se glorificar a Deus. Isso é motivo de você estar feliz na presença do Senhor por tudo que Ele já fez por ti, meu irmão. Aleluia! E aí o escritor aos Hebreus, ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu estava falando da lei, agora eu estou falando da salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós entendemos, sabemos e cremos que Jesus veio trazer salvação para nós. Jesus veio pregando o Evangelho. Jesus veio trazer boas novas de salvação. Jesus veio trazer paz para a tua alma. Jesus veio trazer refrigério para a tua alma aflita. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, depois da tentação no deserto, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio anunciar a salvação. Jesus se revelou, Deus através do seu Filho, trazendo salvação para a humanidade perdida nos seus pecados. Lucas capítulo 4, versículo 18, quando Jesus entra na sinagoga e o representante da sinagoga pega um livro, entrega para Jesus, e Jesus abre no capítulo que está em Isaías, e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio trazer libertação daqueles que estavam nas trevas, presos nas mãos de Satanás, presos nos seus pecados e delitos. Jesus trouxe boa notícia. Jesus se ofereceu como um cordeiro santo, cordeiro mudo, e se entregou por nós naquela cruz. Porque João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna, porque Cristo nos concedeu vida eterna. E a vida eterna não começa quando nós morremos. A vida eterna começa quando entregamos a nossa vida para Cristo. A vida eterna começa quando nos arrependemos dos nossos pecados. Então o Senhor Jesus passa a ser Senhor das nossas vidas. Então recebemos a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho através de sinais, prodígios e maravilhas pelo Espírito Santo. Os discípulos ouviram o Evangelho, e não somente ouviram, mas creram no Evangelho. Se existem os Evangelhos hoje, é porque eles creram, e o Espírito Santo se impeliu a escrever esses textos maravilhosos, para que eu e você tenhamos fé no seu Filho, no Filho de Deus, para que eu e você creiamos na vida eterna.
E para que nós jamais venhamos negligenciar tão grande salvação. O povo, os hebreus, irmãos, que se converteram ao cristianismo, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, a voltar para as práticas da lei, a voltar para a velha vida. Talvez hoje você não passe perseguição, talvez não tenha ninguém te perseguindo, mas às vezes você é tentado a voltar para as coisas do mundo. Às vezes o inimigo te tenta, às vezes a tua natureza, a tua própria natureza, que é o teu maior inimigo, tenta você para que você volte às velhas práticas, tenta você para que você volte a fazer o que fazia. Mas Jesus está dizendo: não negligencie tão grande salvação. Não negligencie a salvação conquistada por Cristo Jesus no Calvário. Não abandone a tua fé. Não desista do Senhor. Não desista de crer. Não queira voltar para o Egito. Não queira voltar para as velhas práticas. Ah, mas eu vim para Cristo, pastor, e parece que está mais difícil. Eu vim para Cristo e parece que a situação estreitou. Eu estou na presença do Senhor e parece que o negócio está mais complicado. Aí quer dizer então que se você sair da presença do Senhor vai ficar melhor então. Não queira voltar. Não flerte com o mundo, porque aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Não negligencie a tua salvação. Não troque o teu nome escrito no livro da vida por nada neste mundo. Não troque a salvação por nada. Não troque a salvação pelos manjares do inimigo. Não troque a salvação pelas coisas do mundo, meu irmão. Não negligencie a tua salvação. Não negligencie a tua coroa. Porque Deus agiu com justiça diante da lei. E você acha que Deus não vai agir com justiça? Olha a palavra que o pastor leu aqui, a palavra de abertura do culto hoje. Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença, e o Senhor ensinava nas nossas praças, nas nossas ruas. Mas o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Ou seja, eu não quero nem saber de onde vocês são. Eu não quero nem saber de onde vocês vêm. Eu não quero nem saber os teus argumentos. Você negligenciou a salvação. Aleluia. Não podemos brincar de ser crentes, irmãos. Não podemos ficar flertando com o mundo. Essa semana eu ouvi uma mensagem sobre o mundo, sobre as coisas do mundo. E aquela mensagem mexeu muito comigo, irmãos, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus e refletir e pensar, para que nós não estejamos flertando com o mundo. Porque muitas vezes nós achamos que porque estamos na igreja, ouvimos a palavra, ofertamos, dizimamos, eu estou bem com Deus. E muitas vezes, irmãos, o nosso pé está mais no mundo do que na presença do Senhor. Quem lembra da mensagem que o presbítero Daniel pregou aqui?
Daniel pregou. Quem se lembra? Você lembra? Quem se lembra? O que ele pregou? Jovem Eutico. Eutico estava na janela. E ele falando de ficar olhando para o mundo. Às vezes, irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, mas a palavra parece que não entra no nosso coração. A gente ouve por aqui e sai por aqui. E Deus tem falado no nosso meio. Deus tem falado nos nossos dias. Deus tem falado com a sua igreja. Deus tem falado conosco. O Espírito Santo está nos alertando para não brincarmos, para não negligenciarmos, para não trocarmos a salvação. Não brinque de ser crente. A Bíblia diz que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia. A misericórdia está estendida hoje para a tua vida e para a minha vida. Mas no dia do juízo não haverá misericórdia. No dia do juízo não haverá desculpinhas. No dia do juízo não haverá mais Senhor, mais isso, mais aquilo. Não haverá. Não haverá desculpas. Eu não estou dizendo, irmão, para nós vivermos legalismo, para nós vivermos presos na lei. Não é isso não. Para nós buscarmos verdadeiramente ao Senhor, para nós buscarmos uma vida com Deus, a vida de comunhão, uma vida de santidade. E santidade, irmãos, não é se afastar das coisas, das pessoas. Santidade não é se reclusar num lugar e dizer eu sou santo e não posso ficar confundando, não posso trabalhar em tal lugar, porque isso, porque aquilo. Santidade na vida é você estar trabalhando lá, mas ser a diferença lá. Santidade é você estar andando no trânsito e você ser a diferença no trânsito. Santidade é você estar na escola e você ser a diferença lá, sendo sal, sendo luz neste mundo corrompido, neste mundo de trevas. Porque as pessoas hoje em dia olham os crentes, e eu não estou aqui generalizando, mas olha e diz: essa pessoa é crente, né? Depois que frequenta a igreja ainda, é assim que eles falam lá fora, irmãos. É assim, pastor. É assim que eles falam. Depois diz que é crente ainda. Não negligencie a tua salvação. Seja sal, seja luz, seja diferença, seja luz. Aleluia. E o escritor diz que os que ouviram, irmãos, Deus dava testemunho. Deus era com eles. Deus confirmava a palavra através das suas vidas. Deus estava na vida deles, operando sinais e maravilhas através do Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Atos capítulo 5, versículo 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos capítulo 6, versículo 8: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia. Atos 8, 6: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe falava, dizia.
ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Existem aqueles que hoje em dia diz que esses sinais pararam, que esses sinais não seguem mais, que Deus não opera mais como operava. Irmãos, quem disse isso? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos que hoje em dia existe uma deturpação aí, alguns exageros, mas Deus continua curando, Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua concedendo sua graça, Deus continua batizando com o Espírito Santo, Deus continua operando sinais e maravilhas no meio do seu povo, porque o Espírito Santo está em nosso meio. O Espírito Santo, ele dá continuidade à obra que Cristo começou. O Espírito Santo, ele vai sustentando a igreja, ele vai dando dons, ele vai dando sinais, ele vai operando maravilhas no meio do povo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, versículo 5, capítulo 2, versículo 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele é o mesmo. O Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo, ele age em nosso meio. O Espírito Santo, ele trabalha no meio do seu povo. O Espírito Santo tem capacitado vidas. O Espírito Santo tem operado maravilhas em nosso meio. E é uma das coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, porque sabemos que existem muitas, eu vou usar a palavra aqui, parafernália aí fora aí, que não é de Deus. Existem muitos exageros, existem muitas meninices. Até na escola dominical se falou sobre isso essa semana aqui. Existem muita coisa errada, deturpada, mas o Espírito Santo, ele é o mesmo. O Espírito Santo, ele continua a operar no meio do seu povo. O Espírito Santo, ele continua a fazer maravilhas, sinais e prodígios. O Espírito Santo, aleluia, ele continua a curar, porque ele é Deus. O Espírito Santo, ele continua a batizar, a dar vida, a gerar vida. Porque se nós, irmãos, se o ser humano não tiver um encontro com a lei de Deus, ele nunca vai ter um encontro com a graça. Porque a lei é que te mostra quem você é. A lei mostra que você é miserável pecador. A lei mostra que você é digno de morte. A lei mostra que você merece a morte eterna. Mas quando você se depara com uma lei, e você, diante da lei, se prostra, porque a lei diz que todos devem se calar diante dela, porque não tem argumento. Não tem argumento, irmão, diante da lei de Deus. Ninguém conseguiu cumprir. Ninguém. Só o Senhor Jesus. Então, quando eu me deparo com uma lei que diz que eu devo morrer, que eu sou pecador, a graça de Deus se manifesta e diz: não, ele vai viver, porque o Senhor pagou um preço na cruz.
Ele vai viver porque eu dei vida para ele. Ele vai viver porque eu paguei os pecados dele na cruz. Ele vai viver porque eu morri por ele. Aleluia. Se o pecador não tiver encontro com a lei de Deus, ele nunca vai se encontrar com a graça. Todo ser humano deve cair prostrado diante da lei, porque quando ele se prostra diante da lei, a graça de Deus o abraça. Aleluia. Porque a graça, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.